Boa noite, meus irmãos, que a paz seja convosco. Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais uma pregação aqui no canal Viver é Cristo. Hoje, meus irmãos, com um tema mais diferente, né? Hoje iremos falar mais sobre arqueologia bíblica, iremos falar a respeito da estela de Mesa, uma pedra, né, encontrada, que apresenta, né, ali os relatos em si de um rei moabita, né, na sua visão, a respeito ali de suas conquistas, né? E nessa pedra nós veremos que ela traz informações bem interessantes que provam, né, ali a veracidade, né, das escrituras em si, provam, né, que as escrituras são verdadeiras e que não se trata tão somente de textos espirituais, né? Textos ali porque muitos podem pensar que a Bíblia é algo fictício, mas não. Vemos que por meio dessa pedra, e não só por meio desse achado arqueológico, mas de vários outros, mas hoje, abordando sobre essa, né, essa pedra, nós vemos que ela em si prova, né, ali a veracidade das escrituras, apresentando, né, ali que a Bíblia em si é verdadeira, por mais que ela, né, ali seja algo que aborde ali a visão do rei Moabita, né, zombando ali de Israel, mas nós veremos ali que ela irá trazer várias informações. E vale ressaltar que essa pedra, ela entra aqui em total concordância, né, aqui com 2 Reis capítulo 3, que é o que nós meditaremos aqui hoje. Então, antes, né, de darmos início a esse estudo, eu peço desde já, né, para os irmãos, se possível for por gentileza, né, os irmãos deixarem o like, deixar seu comentário, compartilhar esse vídeo em suas redes sociais para que essa pregação alcance, né, mais pessoas. E dessa forma, né, mais pessoas aqui possam chegar ao conhecimento, né? Esse conhecimento eu creio que bem interessante, de forma que isso traga, né, ali um conhecimento maior às pessoas, aqueles que têm dúvida, né, acerca se a Bíblia também é algo histórico, isso pode também auxiliar essas pessoas. E dessa forma, né, estaremos aí propagando, né, o evangelho de forma que mais pessoas podem, né, ser alcançadas por meio dessa mensagem. Então, peço desde já esse auxílio aos irmãos, né? E se você que está assistindo for novato, né, no canal, convido, né, que se inscreva, que acompanhe, né, aqui os vídeos todas as segundas-feiras a partir das 8 horas, né, trazendo aqui estudos, né, no canal bem interessantes. Recentemente finalizamos ali a série, né, Orientações ao Jovem Cristão, as cartas de Paulo dirigidas a Timóteo. Inclusive também já disponibilizei, né, a apostila aqui no Google Drive, né, já coloquei ela aqui. E hoje, né, faremos esse estudo aí, bem interessante a respeito dessa pedra. Então, sem mais demoras, né, vamos dar início aqui ao nosso estudo. Então, para que saibamos, né, aqui que pedra é essa é a pedra, esse foi o achado arqueológico. Ela é uma pedra moabita, nós abordaremos aqui como ela foi encontrada, né, o que é que ela tem, o que é que ela nos apresenta, né. Ela é bem interessante, né, foi uma pedra ali encontrada no século XIX, né? E nós abordaremos ali sobre a história dela, quem o encontrou, como foi que se deu a preservação, né? Claro que isso é de uma forma resumida, né? Mas certamente tenho, né, aqui à disposição alguns sites que falam mais a respeito. E nós veremos aqui o que é bem interessante, né, aqui esse achado arqueológico de forma, né, que comprova ali o que a Bíblia em si ela nos ensina, né? Então, vamos lá, sem mais demoras, vamos dar início aqui ao nosso estudo. A Bíblia, ao longo dos séculos, tem sido questionada quanto à veracidade de seus relatos históricos. No entanto, diversos achados arqueológicos têm contribuído para demonstrar que os acontecimentos registrados nas Escrituras não são meramente simbólicos ou então, entre aspas, lendários, mas refletem fatos reais, né, fatos ali ocorridos na história. Entre esses relatos, destaca-se o capítulo 3 de 2 Reis, que descreve o conflito entre Israel, Judá e Moabe, incluindo a rebelião do rei Moabe contra o domínio israelita. Esse episódio, muitas vezes, visto apenas como um registro religioso, encontra paralelo em registros antigos, fora da própria Bíblia. Um desses registros é a Estela de Mesa, uma inscrição moabita que menciona eventos relacionados ao mesmo contexto histórico descrito nas Escrituras.
Embora não tenha sido produzida com o propósito de confirmar a Bíblia, seu conteúdo apresenta pontos de concordância com o relato bíblico, reforçando a confiabilidade histórica do texto sagrado. Diante disso, esse estudo tem como objetivo analisar o relato de 2 Reis, capítulo 3, à luz das evidências históricas disponíveis e também, né, ali, reforçar, né, que a Bíblia também ali é comprovada, né, verídica e verdadeira, através também dos achados arqueológicos e fatos, né, históricos. Inclusive, nós temos vários aí achados arqueológicos, né, a cidade de Sodoma e Gomorra, né, papiros, né, e livros ali de profetas encontrados, né, ali no Mar Morto, dentre outros vários achados, né, e hoje nós abordaremos aqui sobre essa pedra, né, por mais que seu conteúdo seja, né, um conteúdo que não contribua em si com a nossa fé, né, porque ela vai ser sim uma questão de ironia, de zombação, né, ali em relação também, nós veremos que o rei também irá zombar, né, do nosso Deus, mas ainda assim, né, não considerando esse ponto, nós veremos, né, que na visão desse rei moabita, ainda que ele esteja, né, fazendo, né, tomando essa atitude totalmente errada, né, nós veremos que até isso realmente colabora e prova, né, que as Sagradas Escrituras em si, elas são, né, ali verdadeiras. Então, agora que demos essa breve introdução, vamos agora ver como, né, a estela de mesa foi encontrada. Para compreender o valor histórico da estela de mesa, é importante analisar como ela foi descoberta e preservada até os dias atuais. Esse processo não apenas reforça sua autenticidade, mas também mostra como a arqueologia tem confirmado registros antigos. Inclusive, é algo bem interessante, um assunto que eu também gosto bastante a respeito ali de arqueologia bíblica, né? Aborda história, aborda ali achados arqueológicos e claro, né, que a própria Bíblia. Por mim, pelo menos, né, eu creio que é um conjunto perfeito ali, é algo que realmente eu gosto bastante e por isso, né, também estou aqui trazendo, né, para o canal, apresentando também aos irmãos, se caso os irmãos também não tiverem visto, né, eu vi sobre essa pedra há alguns meses atrás, não faz muito tempo, creio que 1 mês ou há 2 meses, né, e decidi, né, trazer aqui esse estudo, né, aqui para o canal. Então, prosseguindo aqui, a pedra, né, em si, ela foi descoberta em 1868 na região de Dibon, atual Diban, na Jordânia, pelo missionário alemão Frederick Augustus Klein, durante suas viagens pela região. Ele teve contato com os habitantes locais que possuíam uma grande pedra com inscrições antigas, né, os beduínos, né? Eles, pelo que eu acabei pesquisando, né, até mesmo vi em vídeos, os beduínos em si, eles relataram, né, a esse missionário alemão, né, Frederick Augustus Klein, que eles encontraram uma grande pedra, né, ali naquela região e foi informado, né, a ele. Claro, né, que sabendo, né, que poderia ser algo interessante, foi lá, né, a observar, né, e ao observar o objeto, percebeu que se tratava, né, ali de uma inscrição de grande importância histórica. E a gente tem a confirmação aqui, né, tanto aqui no na Wikipedia, né, acredito que eu acabei fechando, mas estela de mesa, se a gente pesquisar aqui, né, vai ter aqui na Wikipedia a pedra moabita, ou então aqui, ó, estela de mesa. De qualquer forma, é a mesma coisa, né, tanto faz, ou então até mesmo estela de mecha, né, é a mesma coisa, se referem à mesma pedra. E nós vemos aqui que a pedra moabita, ou estela de mesa, é uma pedra de basalto com a inscrição sobre Mesa, rei de Moabe, e este registra a conquista de Moabe por Onri, rei de Israel. E após a morte de Acabe, filho de Onri, né, ali, após a morte de Acabe, filho de Onri, Mesa revolta-se depois de prestar, né, vassalagem por 40 anos. E aí, vai informando aí a respeito. E sobre a questão de quem o encontrou, ó, a estela foi adquirida em Jerusalém pelo missionário alemão Francis Augustus Klein, em 1868, encontrada em Dibon, né, ali, a antiga capital do reino de Moabe, a 4 milhas do reino a norte, né, do rio Arnon.
Ela encontra-se no Museu de Louvre, em Paris, com a exceção de algumas variações. Ela mostra, né, que a escrita dos moabitas era idêntica ao hebraico, isso é bem interessante, né? Praticamente é um paleo, né, ali hebraico, é bem parecido, né? Não seria muito difícil ali de se entender. E menciona, né, também o tetagrama sagrado, que é o nome do nosso Deus, né? Bendito seja o seu nome, Yahvé, né? Ela cita ali no lado, né, ali direito da estela, na linha 18, o que é bem interessante também, mostrando, né, ali a veracidade e que realmente o nosso Deus, ele era sim um Deus que era adorado, era um Deus que era buscado pelo povo de Israel, né? Então comprovando ali tanto o relato bíblico, né, na verdade confirmando, né, em si ali o relato bíblico, né, o que a Bíblia em si nos apresenta. Era um documento de grande importância e interessante, né, relativo ao estudo da linguística hebraica, ou seja, a formação e evolução do alfabeto hebraico. E a gente também tem aqui, né, na Enciclopédia Britânica, né, que também é uma das grandes, né, aí, enciclopédias em si, e ela também fala, né, a Reconquista é conhecida por Pedra Moabita, tal, 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 ela vai falar ali a respeito, falar também ali a citação do falso deus, né, de Mecha, né, ali, o falso deus Moabita, e vai falar também a respeito da localização, ó, em Dibon, em 1868, da chamada Pedra Moabita, com a inscrição de Mecha, rei de Moabe, por volta do século XIX a.C. Sua inscrição de 34 versos comemora, na verdade, século IX aqui, corrigindo, né? Sua inscrição de 34 versos comemora a vitória sobre os israelitas que restabeleceu a independência de Moabe. Claro que isso aqui era segundo a visão, né, ali do rei Moabe. Nós veremos ali mais a respeito quando lermos o capítulo 3 de 2 Reis, que a gente vai entender melhor. E fala aqui a respeito da Jordânia, né? E no mapa que a gente pode ver, ó, Dibon fica mais ou menos nessa região aqui, né? A gente tem aqui os mapas. E aí Moabe ficava aqui mais nessa parte aqui de baixo, ó. Então tem aqui o reino de Israel, o reino de Judá, né? Aqui é o reino do norte, aqui é o reino do sul. E aqui temos Dibon e Moabe, né? Ali pagava ali um tributo, né, em si a Israel. Então, é mais ou menos aqui onde se situa, né, ali, a gente sabe mais ou menos ali na Jordânia em si. A gente tem aqui o mapa e apresenta aí mais ou menos ali a localização no mapa dessa pedra, que é mais ou menos aqui, ó, na Jordânia aqui, ao lado de Israel. Mas prosseguindo aqui. A notícia rapidamente chamou a atenção, né, de estudiosos europeus, especialmente do arqueólogo francês Charles Clermont-Ganneau, que reconheceu o valor do achado, né? Antes que a pedra, né, pudesse ser removida com segurança, houve disputas entre autoridades locais e interessados estrangeiros, o que levou a um acontecimento crítico. Os habitantes locais quebraram a pedra em vários pedaços, possivelmente para dividi-la ou evitar que fosse tomada. E aí nós podemos pensar, né? Nossa, mas a pedra foi quebrada, ela foi realmente ali toda destruída. Como foi que eles repararam isso, né? Nós veremos aqui mais adiante, né? Então, devido a esse achado arqueológico, né, e inclusive apareceu até mesmo em notícias, né, de jornal, essas coisas, houve, né, realmente uma grande disputa por essa pedra, né? E acabou que os beduínos, né, devido também até mesmo, se eu não me engano, intrigas que houve entre eles, né, e o império, né, ali turco-otomano, ele exigiu, né, aquela pedra deles, e como eles não quiseram, né, aí eles acabaram ali a destruindo, né. Inclusive esse site aqui, né, versículovivo.com.br, a respeito ali da estela de mesa, né, de Mecha, vai falar ali a respeito de como eles fizeram, né, a destruição aqui da pedra. Então, em meio à disputa, os beduínos aqueceram a pedra em uma fogueira e em seguida encharcaram-na com água fria, quebrando-a em dezenas de pedaços. Um ato de destruição que quase nos privou desse tesouro. Olha aí. E aí, é bem interessante aqui que ele vai falar depois a respeito, né, aqui desse Charles Simon Clermont-Ganneau, né, que só não tem Simon na apostila. Mas felizmente, né, antes da destruição da pedra, esse estudioso francês
já havia conseguido fazer uma espremedura. Basicamente, ele criou uma impressão em papel úmido de toda a inscrição. Olha que interessante. Então, meio que salvou, né, ali a inscrição em si, o projeto. E o que nós vemos aqui hoje, esses pedaços aqui, se eu não me engano, são reconstruções feitas, né, dessa pedra. Inclusive, essa pedra também foi analisada recentemente, né? Nós veremos que, segundo estudos, pode ser que também esteja incluso ali, mas um pouco ali no texto, uma parte que estava um tanto danificada. Pode ser que esteja citando, né, ali a, a, a descendência, né, de Davi, também comprovando, né, ali que também a descendência de Davi também é algo ali histórico, né? Então a gente viu sobre o Dibon, na verdade, que é aquela região onde foi encontrada, e o Império Turco-Otomano exigiu a pedra moabita da Estela de Mesa, né? Fiz aqui a pesquisa. Sim, as autoridades do Império Otomano envolveram-se na disputa pela posse da pedra moabita Estela de Mesa logo após a sua descoberta em 1868 na região de Dibon, atual Jordânia. O governo otomano tentou confiscar o artefato, exigindo, né, que ele fosse entregue, o que gerou uma grave crise, e aí, né, acabou que ela foi danificada, né, ali destruída por pelos beduínos, né? E nós vimos também aqui que Charles, né, ele criou, né, uma impressão em papel úmido de toda a inscrição, né? Ele fez ali um papel. Como é que se dá esse processo, né? Praticamente aqui eu fiz uma pesquisa também. O nome desse processo se chama squeeze, onde a pessoa, né, ela pega ali um papel molhado, coloca ali sobre a pedra, e aí ao sol secar, né, acaba que pela pedra ali ela moldar, né, o papel ele vai ali meio que se adaptando, né, vai ali colocando-se entre, né, ali as inscrições, acaba que quando o sol seca, tem todo ali, né, o molde em si da escritura, né, do que foi ali escrito. Então, ele colocava, né, ali o papel em cima dessa pedra, e aí o sol, ele ia e secava esse papel, e aí quando via-se, né, ali, a pedra, ela já estava, no caso o papel em si, ele já estava ali com toda a cópia, né, da inscrição. Então, esse foi o método squeeze, nessa técnica, que consistia em aplicar papel úmido, papier mâché, sobre a superfície escrita da pedra. O papel era pressionado contra as letras com a escova, até que se moldasse, né, ali as retranças. Então, ao secar, né, ele era removido e aí tinha toda ali a cópia, né, da, da pedra, o que salvou, né, ali esse achado, né, o que é bem interessante. E aí também tem aqui a respeito de como se destruiu, né, nós vimos ali também que tem essa possibilidade de ter sido por fogo, né, ali eles aqueceram e logo depois a destruíram. Mas foi mais ou menos assim que se deu, né, o encontro dessa pedra, né, a preservação através de Charles e também ali como se deu, né, o encontro em si, a preservação, como que foi salvo, né, uma cópia ali desse achado e como se deu, né, ali também a destruição, principalmente dessa questão, né, aí, porque havia vários museus ali tentando adquirir, né, tentando pegar aquela pedra, né, aí quando o Império o Turco-Otomano também exigiu, os beduínos foram lá, né, e destruíram a pedra e distribuíram os fragmentos, né, ali entre o povo, né, entre aquele grupo, né, ali dos beduínos. Então, ó, nós vimos aqui, os habitantes locais quebraram a pedra em vários pedaços e possivelmente, né, ali para dividi-la ou evitar que fosse tomada. Posteriormente, muitos dos fragmentos foram recuperados e reunidos, e com base nesses pedaços e no molde previamente feito, estudiosos prosseguiram, né, ali, eles conseguiram reconstruir grande parte da inscrição original. Hoje, a estela de mesa encontra-se preservada e exposta no Museu do Louvre e é considerada uma das mais importantes inscrições do Antigo Oriente Próximo, né? Datada ali, se eu não me engano, de 840, né, antes de Cristo, mais ou menos. Então, o que é mas bem, né, interessante, né, esse achado, né? Mostra ali que que a Bíblia em si, né, ela é sim verdadeira, né? Tanto espiritualmente, acerca das profecias,
tanto, né, também ali em relação aos relatos também, né, tudo o que aconteceu, mas também, né, tanto ali em relação ao contexto histórico, né, as coisas ali históricas que ocorreram. Então, isso aqui é um breve resumo, né, do que ocorreu. Os irmãos podem pesquisar mais a respeito se quiserem entender ali mais sobre a história. Mas é bem interessante aqui a gente entender, né, como se deu o encontro, né, para agora a gente mais adiante, né, abordar sobre o conteúdo dessa pedra, né. Mas antes, né, aqui de falarmos sobre o conteúdo, vamos falar sobre a importância, né, histórica do achado. O texto da estela foi escrito pelo rei moabita Mesa, datando aproximadamente do século 9 a.C. Ele descreve suas conquistas e sua libertação do domínio de Israel, exatamente no mesmo contexto histórico narrado em 2 Reis, capítulo 3. Esse ponto é essencial. A estela, né, ali, não foi escrita por israelitas, nem com o objetivo de confirmar a Bíblia. Pelo contrário, trata-se de um registro do lado moabita da história, e ainda assim ela menciona o próprio rei Mesa, no caso, o povo de Israel, conflitos entre Moabe e Israel e a opressão anterior de Moabe. Esses elementos coincidem diretamente com o cenário descrito nas Escrituras, mostrando que o relato bíblico está inserido em um contexto histórico real. Então, tem grande importância, né, ali para a veracidade das Escrituras, né, porque a Bíblia está sendo provada, né, que é verdadeira através de algo que não é o próprio povo realmente que crê, né, nas Sagradas Escrituras, e nem mesmo as próprias Sagradas Escrituras, mas algo realmente ali extra-bíblico, né, algo que de fato já é de fora, que prova, né, ali historicamente, né, o que a Bíblia em si ela nos apresenta, né? Bem interessante é isso. Então, agora nós vamos adentrar, né, aqui no conteúdo, mas antes vamos fazer aqui a leitura, né, de 2 Reis 3, né, brevemente, somente para a gente pegar, né, aqui o contexto do que a gente está abordando. Então, vamos lá, né, fazer aqui a leitura rapidinha, né? São 27 versículos, mas é somente para a gente entrar ali, a gente não vai meditar, a gente vai somente ali ler para a gente saber o contexto histórico. Então, 2 Reis 3, a partir do versículo 1 em diante. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Jeosafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fizera Israel pecar, não se apartou deles. Então Mesa, olha que interessante, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava tributo ao rei de Israel, 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Já nós veremos aqui na inscrição, né, ali na tradução, que ele mesmo cita isso, a respeito de que ele acabava meio que tendo de... pagava, né, um tributo. Não vai dizer diretamente que pagava um tributo, mas que meio que o povo de Israel, ele exercia um domínio, né, ali sobre os povos moabitas. Prosseguindo. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, o rei dos Moabitas, se rebelou contra o rei de Israel, né? Então, Acabe, que era rei de Israel, né, quando ele morreu, o rei dos Moabitas, que era Mesa, se rebelou ali contra o rei de Israel. Por isso o rei Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel, e foi e mandou dizer a Josafá, rei de Judá: O rei dos Moabitas se rebelou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: Subirei, e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: Por que caminho subiremos? Então disse ele: Pelo caminho do deserto de Edom. E partiram o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e não havia água para o exército, e nem para o gado que o seguia. Então disse o rei de Israel: o Senhor chamou a esses 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: Aqui está Eliseu, filho de Safate,
que derramava água sobre as mãos de Elias. E disse Jeosafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Jeosafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Né? Então o rei de Israel, Jeosafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém, o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou a esses 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Jeosafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Então, aqui ele está falando a respeito de Jeosafá, que era rei, né, ali de Judá, ou seja, ele era rei ali da parte sul, né, ali de Israel, e o rei Jorão, ele era rei ali do norte, né, e devido os pecados em si que ele cometia, né, ele não tinha ali meio que o respeito em si, né, podemos dizer que assim, né, a respeito ali de Eliseu, devido, né, ele cometer esses pecados e fazer também com que o povo viesse, né, ali a cometer. Prosseguindo. Ora, pois, trazei-me um músico. E sucedeu que tocando o músico veio sobre ele a mão do Senhor, e disse: assim diz o Senhor, fazei nesse vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis ventos e não vereis chuva, todavia esse vale se encherá de tanta água que beberei vós, o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos, e ferireis a todas as cidades fortes e a todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e entupireis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de alimentos, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, convocaram a todos os que estavam em idade de cingir, né, cinto, e daí para cima, e puseram-se nas fronteiras, aqueles que podiam batalhar, né? E levantando-se de madrugada, e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte deles, as águas vermelhas como sangue. E disseram: isto é sangue. Certamente que os reis se destruíram à espada e se mataram um ao outro. Agora, pois, a presa, moabitas. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles e ainda entraram nas suas terras, ferindo ali também os moabitas. E arrasaram as cidades, e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos, e os entulharam, e entupiram todas as fontes de água, e cortaram todas as boas árvores, até que só em Kir-Aresete deixaram, né, ali ficar as pedras, mas os fundeiros a cercaram e a feriram. Mas vendo o rei dos Moabitas que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que sacavam a espada para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Então tomou a seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e o ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande indignação em Israel, por isso retiraram-se dele e voltaram, né, para a sua terra. Então, na verdade, né, o rei ali de Edom, no caso o rei Moabita, né, corrigindo, ele sacrificou seu filho a um deus falso, a um deus pagão. E claro, né, isso é algo indignante, né, algo realmente que traz uma ira, né, traz de fato uma indignação, né, uma atitude dessa maneira, né. E acabou que todos aqueles 3 povos, tanto Israel, quanto Judá, quanto Edom, eles ficaram revoltados com aquilo. E na verdade, né, não foi o rei Moabita que ganhou em si, mas eles mesmos se apartaram com grande indignação devido àquela situação, né? E aí, na estela de mesa, ele vai zombar, né, ali, a respeito, né, de tudo isso. Ele vai zombar, né, sobre essa vitória, né, entre aspas, vai zombar ali de Israel. E vai acabar, né, que a gente vai ver aqui também um pouco sobre o conteúdo dela, que a gente vai ver ali a vitória segundo, né, a visão ali do rei Moabita, né, mas de fato ele não ganhou, né. Sabemos ali que foi o povo de Israel que se apartou ali
da guerra em si, segundo o relato, né, ali bíblico. Então, sobre aqui o conteúdo em si, vamos fazer somente aqui uma breve leitura, não vamos ler tudo para não demorarmos tanto, mas nós vemos aqui, né, a tradução para o português em revisão, né? Eumesa, filho, né, ali ele fala desse deus pagão Quemos, rei de Moabe, o de Bonita. O meu pai reinou sobre Moabe 30 anos e eu reinei depois do meu pai. Fiz esse lugar alto, né, para Quemos, aí Car-Ró, porque ele me salvou de todos os reis e me fez triunfar de todos os meus adversários. No que toca a Onri, ó, rei de Israel, que é interessante, né? A gente também vai ver um pouco sobre isso. Este humilhou Moabe durante muito tempo, porque Queimoz estava irritado com a sua terra. Então, ele meio que atribui que o rei pagão, no caso, o falso deus, né, ali, em reação ao tributo que ele pagava, né, ali, era que o deus deles, né, estava irritado com eles, né? Só que aí, como nós vimos, né, ele ofereceu seu filho em sacrifício e acabou que, segundo a sua visão, né, ele também acabou ali se tornando, né, ali, se tornando a favor dele. Mas nós sabemos, né, que isso foi segundo a visão dele e praticamente ele foi porque o povo de Israel acabou, né, ali se apartando, né? Mas segundo a visão dele, né, ele acabou aí ganhando essa guerra, né? E aí, ele fala, né, que ele estava irritado com a sua terra, e o seu filho seguiu e também disse, né, hei de humilhar Moabe, e no meu tempo ele o disse, mas eu triunfei sobre ele, a sua casa, enquanto Israel tinha perecido para sempre. Onri tinha ocupado a terra de Madabara, e Israel tinha habitado lá no seu tempo, e durante a metade do tempo, né, ali, do seu filho, Acabe, filho de Onri, por 40 anos, mas Quemos habitou ali no meu tempo. E aí ele vai fazendo toda essa comparação aí, né? Aí, olha que interessante. Ele também vai citar aqui, ó, a tribo de Gade, habitando ali em determinadas regiões, como Atarote, né? E o rei de Israel havia construído Atarote para eles, então cita aqui a tribo de Gade. E não só isso, né? Mas também vai citar aqui o nome do nosso Deus. Olha que interessante, né? Então cita aqui o nome do nosso Deus, o que é bem interessante, né? Então, essa pedra em si, por mais que seja na visão do rei Moabita, ó, datado de 840 a.C., né? Ainda assim, né? Ela, por mais que ela tenha esse conteúdo, né, que foi segundo a visão do rei Mesa, ainda assim ela comprova que as Sagradas Escrituras elas são verídicas, citando o nome do nosso Deus, citando, né, o rei de Israel, né, citando ali que o povo Moabita em si, ele meio que ele era, né, ali humilhado pelo povo de Israel no sentido de pagar, né, esse tributo, né? Ele pagava tributo, ou seja, né, prova ali que as Sagradas Escrituras têm total conexão, né, com o que nós vivemos hoje. É algo histórico, né? Não é somente algo espiritual. Então, olha que interessante, né, esse achado histórico. Então, primeiro aqui abordando sobre o conteúdo desse achado arqueológico, nós vemos o rei Mesa. A estela, né, começa com o próprio Mesa se apresentando como rei de Moabe, descrevendo suas obras e vitórias, além do domínio de Israel sobre Moabe. Isso se conecta diretamente com 2 Reis 3, versículo 4, onde Mesa é citado como rei de Moabe e criador de ovelhas, que pagava tributo a Israel, né? Nós vimos aqui, ó, que o povo ali ele era humilhado, tal, né? E segundo o relato bíblico, nós vemos que é citado, né, ali que ele em si era, né, ali um pastor em si de ovelhas, né, e pagava esse tributo, né? Segundo o relato bíblico, nós vemos ali que ele pagava um determinado ali tanto, né, de ovelhas, né? Ele aqui, né, 100.000 carneiros com a sua lã, 100.000 cordeiros, então ele pagava esse tributo aí a Israel, né? Então tem entre total conexão aí com essa questão da humilhação, né? Na estela, Mesa afirma que Moabe estava sob domínio de Israel, ele se rebelou e conquistou cidades, e atribui suas vitórias ao seu falso Deus. Isso confirma o cenário geral de rebelião contra Israel, exatamente como descrito na Bíblia. Então essa é a primeira prova em si de que esse achado, né, ele comprova em si a historicidade, né, das Sagradas Escrituras. A segunda prova, né, de que também esse achado, ele
comprova a veracidade em si das escrituras é a própria menção do nome de Deus. A estela, ela contém a menção ao nome, né? Bendito seja o nome do nosso Deus, Yahvé, né? Que é o nome do Deus de Israel. Mesa afirma que tomou vasos, né? Vasos, né? Dizem que são vasos ou então altares, né? Relacionados a Deus. Isso demonstra que o nome de Deus era conhecido fora de Israel e confirma o contexto religioso apresentado na Bíblia, onde Israel adorava Yahvé, né? E possuía utensílios dedicados a ele. Olha que interessante, né? Então, mais uma vez aí comprovando, né, a veracidade das escrituras, citando ali o nome do nosso Deus. Terceiro fato, Onri, rei de Israel. A estela menciona o rei Onri, afirmando que ele oprimiu Moabe por muitos dias e que seu domínio continuou através de seus descendentes. Isso está de acordo com o relato bíblico que apresenta Onri como um rei poderoso de Israel, cuja influência se estendeu sobre outras nações, incluindo Moabe. Vale ressaltar que Onri foi um rei ímpio, né, que reinou sobre Israel. E ao citar a Onri, Mesa está se referindo à descendência de Onri, e no momento em que se encontrava, quem reinava sobre o reino do norte era Jorão, filho de Acabe, e este, né, Acabe, filho de Onri. Todos estes, né, desagradaram, né, ali a Deus, né, devido aos seus pecados. Então, a fonte bíblica, né, que a gente tem para isso aqui, a respeito de Onri, Acabe e Jorão, 1º, 2 Reis 3, versículos 1 ao 2. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Jeosafá, rei de Judá, e reinou 12 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém, né, não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que o seu pai fizera. Aqui a respeito do rei Jorão, né, que era quem reinava no momento ali em que Mesa se rebelou. A segunda prova é 1 Reis 16, né? 1 Reis capítulo 16, versículo 16, onde fala a respeito de Onri, né? E o povo que estava acampado ouviu dizer: Zinri tem conspirado e até matou o rei. E todo Israel, pois, no mesmo dia, no arraial, constituiu rei sobre Israel a Onri, capitão do exército. Então aqui, mais uma vez, ó, cita Onri, né? Agora na Bíblia, que comprova, né, ali a questão bíblica. E de uma forma mais clara, né, nós veremos aqui agora a respeito de Acabe, né, que também é citado ali, né, no relato de 2 Reis 3, né, quando Acabe morreu, né, que Jorão ali ele reinou, aí o Mesa ele acabou se rebelando, né. Então, 1 Reis capítulo 16, versículo 25 ao 30, diz o seguinte: E fez Onri o que era mal aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos quanto foram antes dele, e andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados com que ele tinha feito pecar a Israel, irritando ao Senhor Deus de Israel com as suas vaidades. Quanto ao mais dos atos de Onri, ao que fez e ao poder que manifestou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Onri dormiu com seus pais e foi sepultado em Samaria, e Acabe seu filho reinou em seu lugar, e Acabe filho de Onri começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, né, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria, 22 anos, e fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Então cita, né, aí Onri. Claro que Onri ele é citado como descendência, né? Não é Onri exatamente, mas era o filho, né, ali de Onri, né? No caso, o filho, né, o filho do filho de Onri, né? Porque Jorão, ele era filho de Acabe, e Acabe era filho de Onri. Então, Onri ali corresponde, né, ali à descendência em si do próprio Onri em si. Então, esse é também ali outro fato, né, que entra, né, realmente em concordância com o que a Bíblia nos diz. Quarto ponto, a tribo de Gade. Há na estela também uma referência à tribo de Gade, indicando que seus habitantes estavam nas regiões próximas a Moabe e participaram de conflitos. Isso corresponde ao relato bíblico que coloca a tribo de Gade na região a leste do Jordão, área próxima do território moabita, que é bem interessante, né? Mais uma vez ali comprovando a historicidade em si da Bíblia. E quinto ponto, a possível referência à casa de Davi. Existe uma parte danificada da estela que alguns estudiosos interpretam como uma posição, né, ali, uma possível menção à casa de Davi. Embora não haja consenso absoluto, essa leitura é considerável possível e se soma, né, às outras evidências arqueológicas que indicam a existência histórica, né, ali da linhagem de Davi também, né? Então, provando biblicamente, né, ali historicamente que também
a Bíblia, né, em si, ela é verdadeira. Então, aqui foi outro achado, né, aqui a estela de Merneptah, né, se eu não me engano foi egípcia, né, que cita ali também a Israel. E aqui a respeito do debate arqueológico sobre a casa de Davi, né, nós vemos aqui que um dos debates mais intensos em torno dessa estela envolve a linha 31. A pedra está danificada nessa seção, no entanto, o renomado epigrafista, né, francês André Lemaire, em 1994, propôs que os fragmentos de letras remanescentes deveriam ser lidos como Casa de Davi, né, o que é bem interessante. Não é algo que realmente é 100% confirmado, né? Estava em análise em si, inclusive, se eu não me engano, isso foi até um estudo recente, né? No caso, em 1994, mas até mesmo ali sobre, se eu não me engano, foi feita uma análise, né, recentemente. Se eu não me engano, né, peço desculpa se eu tiver errado, mas se eu não me engano, houve, né, aí uma análise mais recentemente a respeito dessa pedra, e aí deduziram que pode ser que na linha 31 esteja escrito casa de Davi, né? Fornecendo ali uma forte evidência para a historicidade de Davi como ali rei de Israel, né? E também toda essa prova, né, bíblica e da historicidade, né, que a Bíblia ela nos apresenta, né? Então, vimos, né, esse achado, né, bem interessante. Vimos a importância desse achado histórico, como ela foi encontrada. Mas podemos pensar agora, né? Como esse achado ele auxilia na veracidade bíblica. A estela de mesa contribui significativamente para a veracidade bíblica ao apresentar um registro independente que confirma elementos centrais do relato de 2 Reis, capítulo 3. Nela, o rei Mesa descreve a opressão de Moabe por Israel e sua posterior rebelião, cenário que corresponde diretamente ao texto bíblico. Além disso, a menção ao rei Onri reforça a existência histórica de governantes citados nas escrituras e demonstra que Israel exercia domínio real sobre as outras nações. A presença, a presença desses dados em uma fonte externa mostra que a Bíblia não está isolada em seus relatos, mas inserida em um contexto histórico concreto. Outro ponto relevante é a menção do nome de Deus, bem como referências a grupo como a tribo de Gade, o que confirma aspectos religiosos e geográficos descritos na Bíblia. Mesmo detalhes que ainda são debatidos, como a possível referência à casa de Davi, se alinham com outras evidências arqueológicas já conhecidas. Assim, o conteúdo da estela, embora escrito, sob a perspectiva moabita, acaba colaborando com diversos pontos do relato bíblico, fortalecendo a compreensão de que os acontecimentos registrados nas escrituras possuem base histórica real, o que é bem interessante, né, meus irmãos? Então, fica claro, né, que a Bíblia também ela é um livro histórico, né? Ela relata ali desde o início da humanidade até o fim, através das profecias, né? Ela traz ali suas profecias. Então, a Bíblia realmente é atemporal, né? Ela traz profecias ela traz ali relatos do início, traz relatos ali também mais ou menos ali no período do nosso Senhor Jesus, né? E traz também ali relatos, né, profecias a respeito do fim dos dias, que é o período, né, que nós vivemos hoje, né? E graças ao nosso bom Deus que nos revelou essa sua verdade, né? E através até mesmo de achados arqueológicos, nos apresenta, né, que ele realmente é um Deus verdadeiro, é um Deus vivo, é um Deus que age, né, aí na humanidade, né? Então, certamente, né, podemos ter certeza, né, nesse Deus, confiar plenamente nele, né, pois ele é um Deus fiel, é um Deus realmente que até mesmo, né, não só nesses achados arqueológicos, mas até mesmo a nossa própria vida, a complexidade, né, de nossas células, do nosso corpo em si, da nossa mente, né, da consciência, tudo isso, né, realmente apresenta a uma criação complexa e demonstra, né, que teve de fato que ter, né, um ser inteligente aí para fazer toda essa criação, né, apresentando que o nosso Deus realmente é um Deus verdadeiro, é um Deus que existe, é um Deus ali que se comprova tanto na vida quanto na história, né? Então não são apenas relatos espirituais, são relatos históricos e espirituais. Então, tudo ali colabora, né? Como diz também Salmos 19, né, também, até mesmo através da própria criação, né? Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento a obra de suas mãos. Então, bem interessante é isso, né? Bem, esse relato em si. Então, nós vimos também, ó, é bem interessante, inclusive,
a respeito da língua, né, ó. O artesão, ó, poliu a superfície da pedra, né, e depois gravou meticulosamente 34 linhas de texto, né, e o texto utiliza a escrita paleo-hebraico, ó, e a língua moabita, um dialeto cananeu muito próximo do hebraico bíblico. Olha que interessante, né? E essa semelhança é explicada pela origem comum dos povos, já que, segundo a narrativa bíblica, os moabitas descendiam de Ló, sobrinho de Abraão, né, o que tornavam eles parentes distantes, né, ali dos israelitas. Então é bem interessante, né, meus irmãos, tudo isso, né, ali, comprovando, né, que a Bíblia também é sim verdadeira em seus relatos, né, ali, históricos. Mas enfim, agora partindo para a conclusão, diante das evidências apresentadas, fica claro que a estela de mesa não apenas confirma detalhes históricos, mas reforça que os relatos bíblicos não são invenções, e sim registros fiéis de acontecimentos reais. Personagens como Mesa e Onri, bem como o próprio nome de Deus, aparecem em uma fonte externa mostrando que a Bíblia está firmemente enraizada na história. Assim, a Bíblia não se trata apenas de um livro religioso, mas de um testemunho verdadeiro dos atos de Deus entre as nações, incluindo juízo, domínio e livramento, exatamente como descrito em 2 Reis 3, né? Diante disso, não basta apenas reconhecer a veracidade histórica da Bíblia, né? Mas é necessário responder a essa verdade. O Deus de Israel, cujo nome é conhecido desde a antiguidade, continua sendo o mesmo, digno de temor, obediência e entrega. A confirmação histórica fortalece a fé, mas também chama a responsabilidade. Se esses fatos são verdadeiros, então a mensagem também é verdadeira. Por isso, é um chamado, né, ao arrependimento, à conversão e a uma vida voltada para Deus. Hebreus 3, versículo 15. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. E Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, pela graça de Deus, né, finalizamos aqui esse estudo, né, um estudo arqueológico, né, histórico bíblico, né? Se os irmãos quiserem pesquisar mais a respeito, é bem interessante, né? Por mais que seja uma pedra que se rebela, né, ali, né, uma pedra que cita, né, essa rebelião, né, por parte desse rei, ainda assim, né, é algo que prova, né, ali a historicidade em si, né. Claro que ali é na segunda visão, né, do rei Moabita, né, ali apresentando o seu falso Deus, né, como o ocasionador, né, ali de todas as coisas ali, né, diante de todos aqueles desastres. Mas nós sabemos, né, que de fato ali, apesar de tudo isso, né, ainda assim comprova, né, o relato bíblico, né, pois nós vemos aqui tanto, né, o nome do rei Mesa, né, tanto ali que ele pagava de fato tributo, ele era assim ali humilhado em si, né, o povo moabita era humilhado assim, por causa, no caso, pelas mãos de Israel, né, pagava esse tributo ali ao rei de Israel, comprovando, né, que em si a Bíblia também ela é sim verídica, né? E como foi abordado na apostila, né? Não basta tão somente reconhecermos, né, que a Bíblia em si ela é verdadeira. Temos que responder, né, de forma verdadeira também a isso, né? Se ela é verdadeira, então também a mensagem que por ela é trazida também é verdadeira, né? Inclusive, né, tem possível outros temas aí que a gente pode até abordar no canal, né, se Deus assim permitir. A cidade de Sodoma e Gomorra, né, ali, o enxofre também encontrado naquelas regiões. Fora outros assuntos aqui, arqueológicos, que a gente também pode trazer para o canal, né? Que acredito que seria bem interessante aí, para comprovar, né, em si a veracidade das escrituras. Mas enfim, agradeço a cada um, né, que veio ouvir aqui essa breve meditação, ouvir aqui esse estudo, né? Esse estudo em si, né? Espero que tenha colaborado com o entendimento e o conhecimento dos irmãos, né? Que os irmãos também tenham sido edificados. Se você que está assistindo for novato no canal, convido que se inscreva no canal, né? Deixe seu comentário, compartilhe, né, esse vídeo em suas redes sociais, deixe seu like, né? Para que também possa alcançar mais pessoas, né? E também convido, né, que venha aqui e acesse o site da Igreja de Deus, né, .com.br, faça, né, o discipulado, o estudo gratuito da sã doutrina, né? Pois de graça nós recebemos e de graça nós também vamos dar, né? Para que estejamos aptos para receber o batismo, né, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
Vale ressaltar também que essa apostila também será disponibilizada, né, no Google Drive, se caso os irmãos quiserem baixar, né, para estudar, certamente estará à disposição. Interessante, né? Interessante ali como é comprovado, né, segundo ali a arqueologia em si, né, a veracidade das Sagradas Escrituras. Mas enfim, desde já, né, eu despeço aos irmãos com a paz seja convosco. Desejo uma ótima semana a todos, uma ótima noite de sono. Que Deus assim nos proteja, né, durante mais uma semana e que possamos perseverar, prosseguindo, né, e firmes, né, no caminho até a volta, né, de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amém. Assim eu finalizo, né, esse estudo e despeço a cada um com a paz seja convosco e até a próxima oportunidade, né, até a próxima vez, se assim Deus nos permitir.